Nosso planeta é um baú cheio de mistérios, né? Civilizações ancestrais deixaram pistas que até hoje nos fazem quebrar a cabeça. De artefatos que parecem coisa de outro mundo, a cidades submersas que lembram a Atlântida. Essas descobertas arqueológicas são tão enigmáticas que nem os maiores gênios da ciência conseguiram decifrar completamente. Será que algum dia a gente vai juntar todas as peças do quebra-cabeça e entender a verdade por trás desses achados? Preparem-se para explorar o inexplicável. E aí, pessoal, prontos para uma aventura no mundo dos mistérios? Começamos nossa jornada com as caveiras de cristal. Encontradas em lugares improváveis, do México à Alemanha, essas caveiras esculpidas em cristal de quartzo são de arrepiar. A perfeição dos detalhes é inacreditável, principalmente se pensarmos na época em que teriam sido feitas. Ninguém sabe ao certo quem as criou, como foram feitas ou, o mais intrigante, para quê. Uns dizem que as caveiras têm poderes sobrenaturais, que são portais para outras dimensões ou que guardam segredos ancestrais. Já os cientistas mais céticos apostam que as caveiras são obras de arte modernas, feitas para atrair turistas e colecionadores. E você, o que acha? Acredita em poderes ocultos ou acha que tudo não passa de uma grande jogada de marketing? Conta pra gente nos comentários. Se você é fã de um bom enigma, prepare-se para conhecer o Santo Graal da criptografia, o manuscrito de Voynich. Imagine um livro medieval escrito em uma língua que ninguém consegue entender. Não é latim, grego antigo, hieróglifos, nada. É como se alguém tivesse inventado um alfabeto do zero. As ilustrações também são de deixar qualquer um com a pulga atrás da orelha. Plantas que parecem ter saído de um livro de botânica alienígena. Durante séculos, estudiosos tentaram decifrar o manuscrito de Voynich, mas ele continua um mistério. Se preparem para conhecer um achado que coloca em xeque tudo o que aprendemos nos livros de história, a máquina de Anticítera. Encontrada nos destroços de um navio romano que naufragou há mais de 2000 anos, essa engenhoca de bronze é de deixar qualquer um boquiaberto. A máquina de Anticítera é considerada o primeiro computador analógico da história. Com engrenagens complexas, mostradores e ponteiros, ela indicava as posições do Sol, da Lua, dos planetas e até previa eclipses. É como ter um planetário dentro de uma caixa de sapato. Como uma civilização daquela época, sem internet, sem energia elétrica, sem Google Maps, conseguiu criar algo tão complexo e preciso. A máquina de Anticítera é a prova de que nossos antepassados eram muito mais inteligentes do que a gente imagina. E se eu te contar que existe uma cidade submersa, com pirâmides que fariam inveja ao Egito, ruas pavimentadas que nem as do Império Romano e até mesmo um estádio que faria o Maracanã parecer um campo de várzea, tudo isso a 25 metros de profundidade na costa do Japão? Ficou curioso? Então prepare-se para conhecer Yonaguni. Em 1986, um mergulhador local se deparou com uma formação rochosa colossal, com ângulos retos, degraus e terraços que pareciam ter sido esculpidos por mãos humanas. Seria essa a prova de que a Atlântida não era só uma lenda? A grande questão é: Yonaguni é uma cidade construída por uma civilização antiga e que foi engolida pelo mar por causa de um evento catastrófico, tipo um tsunami? Ou seria apenas uma formação rochosa natural, esculpida pela ação das ondas e correntes marítimas ao longo de milhares de anos? As estruturas são tão simétricas, tão precisas, que é difícil acreditar que sejam apenas um capricho da natureza, né? Ou será que estamos vendo o que queremos ver, buscando por civilizações perdidas em formações rochosas? E se eu te contar que existe uma cidade submersa, com pirâmides que fariam inveja ao Egito, ruas pavimentadas que nem as do Império Romano e até mesmo um estádio que faria o Maracanã parecer um campo de várzea, tudo isso a 25 metros de profundidade na costa do Japão?
Ficou curioso? Então prepare-se para conhecer Yonaguni. Em 1986, um mergulhador local se deparou com uma formação rochosa colossal, com ângulos retos, degraus e terraços que pareciam ter sido esculpidos por mãos humanas. Seria essa a prova de que a Atlântida não era só uma lenda? A grande questão é: Yonaguni é uma cidade construída por uma civilização antiga e que foi engolida pelo mar por causa de um evento catastrófico, tipo um tsunami? Ou seria apenas uma formação rochosa natural, esculpida pela ação das ondas e correntes marítimas ao longo de milhares de anos? As estruturas são tão simétricas, tão precisas, que é difícil acreditar que sejam apenas um capricho da natureza, né? Ou será que estamos vendo o que queremos ver, buscando por civilizações perdidas em formações rochosas? Preparem-se para conhecer um objeto que desafia a lógica e a compreensão humana. O disco de Festo. Um disco de argila, datado de 1700 a.C., coberto por símbolos misteriosos. Encontrado na ilha de Creta, os símbolos não correspondem a nenhum sistema de escrita conhecido. É como se a gente encontrasse um pergaminho escrito em emojis. Inúmeras tentativas de decifrar o disco de Festo foram feitas, mas nenhuma obteve sucesso. A verdade é que, até hoje, o disco de Festo permanece um enigma indecifrável. Preparem-se para uma viagem no tempo ao passado, mais precisamente à China do século III a.C., para conhecer um exército de guerreiros adormecidos há mais de 2000 anos, o Exército de Terracota. Imagine só, um mausoléu colossal, construído para abrigar o primeiro imperador da China, Qin Shi Huang, e protegido por um exército de mais de 8.000 guerreiros de terracota em tamanho real, cada um com suas próprias características e expressões faciais. É como se fosse o elenco de uma novela das 11, só que em versão estátua. O túmulo do próprio imperador Qin Shi Huang permanece intocado, selado há séculos por medo de armadilhas mortais e uma maldição que protegeria o local. Quem arriscaria perturbar o sono eterno de um imperador e seu exército de estátuas? Preparem-se para um voo sobre um dos maiores mistérios arqueológicos da América do Sul. As linhas de Nazca. Imagine só. Um deserto árido no Peru, coberto por gigantescos desenhos de animais, plantas, figuras geométricas e linhas retas que se estendem por quilômetros a fio. É como se um artista gigante tivesse usado o deserto como tela. O mais impressionante é que as linhas de Nazca só podem ser vistas do céu. É como se os antigos habitantes da região tivessem criado um código gigante para ser decifrado por alguém, ou algo, lá de cima. Seria um Waze para naves espaciais? As teorias são as mais diversas. Mensagens para deuses, calendários astronômicos, pistas para encontrar água no deserto e até mesmo pistas de pouso para naves extraterrestres. A verdade é que ninguém sabe ao certo qual o propósito das linhas de Nazca. Preparem-se para conhecer um lugar que está mudando tudo o que sabemos sobre a história da civilização humana, Göbekli Tepe, na Turquia. Imagine só, um complexo de pilares monumentais em forma de T, decorados com relevos de animais, datados de 10.000 anos antes de Cristo. É como se a gente encontrasse um iPhone da época das cavernas. Göbekli Tepe é considerado o templo mais antigo já descoberto, muito mais antigo que Stonehenge ou as pirâmides do Egito. É como se fosse a primeira igreja do mundo. Göbekli Tepe foi construído antes mesmo da invenção da agricultura, da roda, da escrita, da cerâmica. Uma época em que os humanos eram considerados nômades, caçadores-coletores. É como se a gente encontrasse um foguete espacial no meio da floresta amazônica. Como uma sociedade que ainda não dominava a agricultura conseguiu erguer um monumento tão grandioso e complexo? Göbekli Tepe desafia tudo o que sabemos sobre a história da humanidade.
preparem-se para uma viagem no tempo ao Egito Antigo, para desvendar os mistérios das construções mais icônicas da história da humanidade, as pirâmides de Gizé e a Esfinge. As pirâmides de Gizé são, sem dúvida, uma das maravilhas do mundo antigo. Como os antigos egípcios conseguiram erguer monumentos tão colossais com as ferramentas rudimentares que possuíam? A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, é composta por mais de 2 milhões de blocos de pedra, cada um pesando toneladas. É como se tivessem construído um prédio de apartamentos de 50 andares usando apenas tijolos e argamassa. E a Esfinge, essa criatura mítica, com corpo de leão e cabeça humana, que guarda as pirâmides há milênios. Quem a construiu? E por quê? Seria um amuleto gigante contra o mal-olhado? E para finalizar nossa jornada pelos mistérios arqueológicos, vamos explorar um dos maiores enigmas da história bíblica, a Arca de Noé. Segundo a Bíblia, Deus ordenou a Noé que construísse uma arca gigantesca para abrigar um casal de cada espécie animal e sua família, a fim de sobreviver a um dilúvio que cobriria toda a terra. É como se fosse um Big Brother da época em que os animais falavam. Após o dilúvio, a arca teria repousado no Monte Ararat, na Turquia. Algumas expedições alegaram ter encontrado vestígios da Arca de Noé, como pedaços de madeira petrificada e formações rochosas que se assemelham ao formato de um navio. Seria um navio pirata que encalhou no meio da montanha? Mas, até hoje, nenhuma evidência conclusiva foi encontrada. E aí, gostaram da viagem? Essas descobertas arqueológicas continuam a nos intrigar, desafiando nossa compreensão da história e das civilizações antigas. É como se o passado estivesse mandando um WhatsApp cheio de figurinhas indecifráveis. Será que algum dia vamos entender o que aconteceu com essas civilizações? Ou esses segredos continuarão enterrados no tempo? Se você gosta de explorar os maiores mistérios da humanidade, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. E qual dessas descobertas você acha mais fascinante? Deixe sua opinião nos comentários.